Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por economistas sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Nicola Tingas, economista-chefe da Acref. Tingas, tema de hoje, incertezas. Queria comentar com você 4 incertezas atuais aqui no Brasil e no mundo. Começando pela questão fiscal. O governo ainda com dificuldade, embora a arrecadação até esteja crescendo nos últimos resultados. Quando você traz o cenário econômico para o ano que vem, é de meta fiscal cumprida ou não? Eu faço uma distinção entre incerteza e imprevisibilidade. Tá. A questão fiscal, ela está num limite de incerteza quase na imprevisibilidade, o que significa o seguinte: se você for tratar da questão fiscal, você tem que assumir uma premissa. O governo consegue fechar as contas de alguma forma esse ano? Provavelmente sim. Tá. O governo consegue fazer a reforma da Previdência, andar, esse tipo de coisa? A incerteza é cada vez maior e a imprevisibilidade talvez seja o ponto central. Portanto, ou o mercado confia na trajetória do policymaker, que é o que está fazendo até agora e continua. O que é o policymaker? Seria o Ministério da Fazenda, seria o Ministério do Planejamento, né? E, por sua vez, em outra esfera, o Banco Central. Quer dizer, ou você confia na direção e na busca de uma meta sendo cumprida de alguma forma, né, dentro das regras do jogo, das variáveis que você tem, ou você não confia. O mercado continua confiando, mas o mercado está precificando cada vez mais a deterioração desse quadro de certezas, né? Você até mencionou a reforma da Previdência. No teu cenário, é com reforma, sem reforma, com meia reforma? Como eu disse, a imprevisibilidade é muito grande nessa área. Então, meu cenário é o seguinte: as contas fecham de alguma forma, tá, que é o que tem sido feito já ao longo de meses, desde o ano passado. Por quê? Porque isso é realmente um ponto central do cenário e, no limite, o que a gente percebe é que o próprio Congresso ele não vai ficar à deriva de pelo menos ajudar a fechar as contas da forma que for possível, entendeu? Então eu acho assim, a incerteza é grande, mas a premissa básica, eu acho que todo o mercado, a maioria está precificado, né, é de que as coisas de alguma forma vão ser tocadas. Então, o que isso remete é que nós estamos olhando cada vez mais para 2018, 2019, do que o curto prazo, sabendo das dificuldades atuais. Eu não mencionei aqui, Tingas, mas outra incerteza do ano que vem é a eleição. Sim, isso claro. afeta o cenário econômico? Então, a eleição poderia estar num cenário um pouco melhor, com algumas avaliações políticas que nós tínhamos há 2 meses, mais ou menos. Agora piorou. Piorou por quê? Porque com a segunda denúncia e com a votação que enfraqueceu o Temer, o mercado já trabalha com o Temer cada vez mais fraco e você viu que o Rodrigo Maia assumiu uma posição de destaque, sim, já numa estratégia para o DEM, pelo menos. Isso significa o seguinte: o jogo da eleição presidencial / outras eleições, governadores, deputados, etc., já está aberto. Está aberto antes da hora? Talvez não, mas para o cenário econômico que ainda está buscando a recuperação é antes da hora. Claro. O que significa que um cenário eleitoral que ainda está extremamente pulverizado traz uma incerteza grande sobre qual vai ser a definição, o que faz com que todo mundo fique um pouco na retranca. Ô Tingas, e olhando para os Estados Unidos, a gente tem 2 assuntos aqui que estão relacionados entre si. O dólar, na semana passada, subiu aí cerca de 10 centavos e há uma expectativa sobre o novo presidente do Fed, o Banco Central Americano, se será alguém com um perfil de elevar os juros rapidamente. Como é que você está traçando esses 2 cenários aqui? Então, você vê que, do mesmo jeito que no Brasil, você tem uma certa incerteza se o Trump, no fim, vai reconduzir a Janet Yellen ou se vai pôr John Taylor ou outro nome. De qualquer forma, o que a gente tem visto, apesar que a economia americana continua apresentando sinais positivos, o Trump não está decolando tanto assim, né? Há incertezas lá na trajetória e você não vê, tanto nos Estados Unidos e no mundo, uma pressão inflacionária forte que justifique um aumento muito grande. Tanto você viu a posição do Mário Draghi com relação ao BC semana passada, quer dizer, o cenário internacional, pelo contrário, tem uma preocupação com a inflação abaixo do target da meta. Portanto, eu acho que é mais provável que continue o mesmo cenário de um aumento de juros comedido do que um aumento de juros forte. De qualquer forma, quando você fala em mudança no Fed, mudança de política,
queda da Dodd-Frank, enfraquecimento da regulação bancária que veio desde a crise do subprime, você está falando de um cenário mais volátil, né, com relação ao mercado financeiro internacional. E a gente viu na semana passada, com relação ao dólar, que o mercado está precificando isso, né? Sem dúvida. Uma incerteza maior, um risco maior, conjuntamente com a piora do cenário local em função do enfraquecimento do Temer, da incerteza com relação à Previdência, quer dizer, o cenário... Tudo isso empurra o dólar para cima. Isso está mesclado, porque se, vamos dizer, a trajetória da economia tivesse um pouquinho mais positiva nos indicadores do último mês, se o Temer passasse com uma votação um pouco melhor e guardasse algum suporte político melhor e não tivesse já esse embate eleitoral começando, a gente talvez pudesse ter até, e conseguisse sinalizar uma previdência mesmo que mínima, a gente pudesse ter o contrário, um afluxo de dólares no final do ano e até uma valorização do real. Né? Mas esse cenário está mudando. Muito bem, Nicola Tingas, economista-chefe da CREF, conosco nesta semana no Papo de Economista, e ele volta amanhã com o quadro Cara ou Coroa. A você um grande abraço e até lá.